Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Hoje, a nossa lição é a de número 11 e o nome da lição é Jesus se importa com as pessoas. O versículo de hoje também é novo. Nós já vamos falar o versículo já. Mas antes nós vamos orar e entregar nossa aula para o Papai do Céu. Vamos abaixar nossa cabecinha e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia, Senhor. Nós te agradecemos também, Senhor, pela oportunidade de aprender um pouquinho mais da Tua Palavra no dia de hoje, Pai. Que tudo que a gente aprender aqui na nossa lição, Pai, que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, porque nós sabemos, Pai, que isso te agrada. Nós aprendermos e também praticarmos. Senhor, eu entrego nas Tuas mãos a vida das famílias da Tua igreja. Eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, as crianças da EBD, Pai. Que o Senhor possa, assim como o Senhor tem feito todos os dias, Pai, nos amparar, nos guardar, nos livrar de todo mal e nos guiar sempre nos Teus caminhos, para que a gente nunca se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, Senhor. Nós te louvamos, nós te glorificamos e nós declaramos, Senhor, que só o Senhor é o Deus das nossas vidas. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda fará. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Crianças, hoje o versículo é novo. Ele fica lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Quem quiser abrir a Bíblia aí para acompanhar, dá um pause, vai lá, pede ajuda para a mamãe se ainda não souber achar. E vamos acompanhar o versículo de hoje. Diz assim: entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Vamos repetir para a gente memorizar o versículo? Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Crianças, nas aulas anteriores nós aprendemos que Jesus é um Deus de milagres, é um Deus poderoso, não é? Ele acalmou o mar, ele andou sobre as águas, ele fez muitos milagres. E hoje eu vou trazer para vocês, vou falar de 3 momentos diferentes que Jesus demonstrou o cuidado dele para conosco, o amor que ele tem por nós. Jesus, ele se preocupa com os nossos sentimentos. Quando nós estamos tristes, ele se preocupa. Quando nós estamos preocupados. Então, nós devemos sempre entregar todos esses sentimentos para Deus, para Jesus, porque ele sempre está atento, ele sempre está nos observando e ele se preocupa com a gente. Certa vez, Jesus e seus discípulos estavam andando pela praia. E uma grande multidão também acompanhava ele, além dos seus discípulos. De repente, um homem, que era chefe da sinagoga, e o nome dele era Jairo, ele se ajoelhou aos pés de Jesus. Sabem, crianças, a filha dele estava muito doente. E ele estava muito nervoso, muito ansioso. Ele queria muito a ajuda de Jesus. E aí, sabe o que ele fez? Ele foi e se ajoelhou nos pés de Jesus. E ele disse assim para Jesus: minha filhinha está à beira da morte. Vem comigo e impõe as mãos para que ela fique curada. E aí Jesus resolveu atender a Jairo. E eles foram para a casa de Jairo. Enquanto eles iam pelo caminho, vieram algumas pessoas da casa de Jairo. E sabe o que eles disseram? Eles disseram assim: não adianta mais você incomodar Jesus. A sua filha já está morta. Imaginem, crianças, a tristeza que Jairo sentiu quando recebeu aquela notícia daquelas pessoas, não é? Mas Jesus, ele é um Deus de amor. E ele encorajou a Jairo. E ele disse assim: não temas, crê somente. E assim Jesus e Jairo continuaram a sua caminhada. Quando eles chegaram na casa de Jairo, Jesus disse assim, porque tinha um monte de gente na porta da casa do Jairo, tinha um monte de pessoas, todas chorando, aflitos.
E Jesus acalmou aquelas pessoas. Ele disse assim: não chore, a menina não morreu, está apenas dormindo. E aí, Jesus entrou lá no quarto onde estava a menina, com os pais e também com mais 3 discípulos. E Jesus se aproximou da criança e ele disse assim: menina, levante-se. E vocês sabem o que aconteceu? Ela tornou a viver e se levantou. Ela ressuscitou. Ela estava morta e Jesus trouxe ela para a vida. Olha que Deus maravilhoso. Olha como Jesus é poderoso, não é, crianças? Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Uma outra passagem que mostra o amor de Jesus por nós, a preocupação de Jesus por nós, ela se dá lá na cidade de Naim. Jesus, ele estava na entrada da cidade, juntamente com seus discípulos, e estava saindo do enterro de um rapaz, que era filho único de uma viúva. Essa senhora, ela já tinha perdido seu esposo, e agora também estava perdendo seu filho. Quanta tristeza aquela mulher devia estar sentindo, não é, crianças? Ela devia estar muito triste por dentro, não é? E aí, Jesus observou aquela cena. Quando Jesus viu, ele teve muita pena dela. E aí ele disse assim: não chore. Será que Jesus fez alguma coisa para ajudar essa mulher? Ele fez uma coisa que aquela mãe jamais poderia imaginar. Jesus chegou perto, tocou no caixão e disse assim: levante-se. E sabe o que aconteceu, crianças? No mesmo instante, o rapaz se sentou e começou a falar. Que alegria, não é? Imagina as pessoas que estavam ao redor. Imagina a alegria dessas pessoas. Jesus é muito poderoso. Ele tem o poder sobre a vida e ele tem o poder sobre a morte. A terceira história que eu quero contar para vocês é a história de Lázaro, de quando Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus, ele era amigo dos 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Mas um dia, Lázaro ficou muito doente. E Jesus estava bem longe dali, em outra cidade. E Marta e Maria ficou muito apreensiva, muito preocupada com o irmão. E elas pensavam assim: se Jesus estivesse aqui, Jesus ia fazer alguma coisa, Jesus ia nos ajudar. E então, Marta e Maria, preocupada, né? Elas estavam muito preocupadas com Lázaro, mandou um recado para Jesus. O recado dizia assim: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Vamos ver a resposta de Jesus quando ele recebeu a mensagem de Marta e Maria, pedindo para que ele fosse até lá para ajudar Lázaro. João capítulo 11, versículo 4. Olha só o que Jesus disse quando ele recebeu o recado de Marta e Maria. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, vocês acham que Jesus estava despreparado? Vocês acham que Jesus foi pego de surpresa? Claro que não, né? Aqui está dizendo que Jesus sabia de tudo. Jesus sabia da doença de Lázaro. Mas Jesus permitiu que tudo aquilo acontecesse para que o nome dele fosse glorificado no final. Então, vamos seguir a história, crianças. Quando Jesus estava chegando na casa dos 3 irmãos, porque Jesus foi até lá, né? Aí Marta, que era a irmã, saiu ao encontro de Jesus. E ela estava muito triste. E ela disse assim para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então Lázaro, quando Jesus chegou lá, Lázaro já estava morto. E quando Jesus viu a tristeza, a angústia de Marta e Maria, Jesus também ficou muito triste.
E sabe o que Jesus fez? Jesus chorou. Jesus chorou junto com Marta e com Maria a perda de Lázaro. Antigamente, crianças, não se fazia covas igual hoje, né? Aquele buraco no chão para colocar o caixão. Antigamente, eram feitas, as pessoas que morriam eram colocadas numa espécie assim de caverna. E na frente da porta da caverna era colocada uma pedra. E aí Jesus foi até o local onde estava o corpo de Lázaro. E quando Jesus chegou lá, ele mandou que a pedra fosse retirada. E sabe o que aconteceu? Ele orou e ele disse bem alto: Lázaro, venha para fora! E vocês sabem o que aconteceu? Lázaro ressuscitou. Lázaro saiu andando dali. Jesus, ele é poderoso, ele nos ama muito e ele se preocupa conosco. Ele se preocupa com o que nós sentimos, com o que passamos, ele se preocupa com os nossos problemas. Na história, ele se preocupou com a dor de Jairo, ele se preocupou com a viúva que havia perdido seu filho, e ele se preocupou com Marta e Maria. Então, crianças, Jesus, ele está sempre atento a tudo que nós passamos, a todas as nossas angústias, sofrimentos. Então, nós devemos sempre fazer como Jairo. Nós devemos, quando a gente tem algum problema, quando a gente está triste por alguma razão, nós devemos ir para os pés de Jesus. É o melhor caminho. A gente deve entregar todos os nossos problemas, as nossas dificuldades aos pés de Jesus, porque Ele nos ama e Ele cuida de nós. Tá bom, crianças? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu espero que vocês tenham uma semana abençoada. Façam a lição, nós estamos aqui esperando. Tá bom? Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Uma boa semana para vocês, para a família de vocês. E até a próxima, crianças. Um beijo. Jesus pregava a multidão quando um homem da região atravessou o povo e suplicou: minha filha doente está e só o Senhor a pode salvar, trazendo alegria pro meu lar. Respondendo a Jairo, então falou o mestre ao seu coração: sua filha eu irei curar. Jesus é assim, cura todos enfim. Jesus é assim, cura todos enfim. Mas importante o que é, você tem que ter fé. Um amigo veio dizer: não há nada a se fazer, sua filha acaba de morrer.